Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre o campeonato alemão. A gente tem aí o Bayern de Munique liderando, o Harry Kane pensando, será que eu encerro meu jejum de títulos? Porém, o time perde, a vantagem pro Leverkusen cai para 4, né? Tem muita coisa para comentar. Um Dortmund apenas oitavo lugar, o trabalho do Nuri Sahin fazendo a torcida sentir saudade do Terzic. A gente tem o Frankfurt que poderia estar no encalço do Bayern, mas perdeu esses 5 pontos que poderiam colocar com 32 eles no campeonato e ficam estacionados com 27. O Leipzig ainda tentando recuperar, vai para 27. Com o retorno do Xavi Simons, quem sabe ainda não há esperanças. E é claro, ali tem outros times pra gente falar, mas o que eu peço primeiro, antes da gente comentar sobre eles, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né? Primeiro o Freiburg enfrentando o Wolfsburg, né? Vitória de 3-2 para o Freiburg, fizeram 3-0, o jogo indo, mas a equipe do Hasenhüttl quase que foi lá buscar a virada, né? Pelo menos o empate, né? A virada também é muito forte, mas é aquele negócio, né? Teve momentos de pressão, teve momentos de perigo, mas não aproveitou. E o Hasenhüttl nunca foi um gênio defensivo, isso talvez fique a grande dificuldade aí para ele. E não é toda hora que você vai conseguir recuperar uma desvantagem dessa. O time até tentou, mas não conseguiu. A gente teve Union Berlin e Bochum, e assim, o Bochum teve um expulso, mas ainda assim conseguiu sair à frente no placar, mas acabou levando empate. Pelo menos sustentou e numa situação como essa salvou um ponto, né? Porque com um a menos, basicamente ali, antes dos 20 minutos de jogo, você tem que aproveitar e salvar o ponto que pode. Ainda fizeram um golzinho, entende? Foi melhor do que encomenda esse empate do Bochum contra o Union Berlin, mas é que negócio, né? Expulsões são um problema muito grave, os jogadores têm que tomar cuidado, ainda mais tão cedo numa partida. A gente teve Mainz e Bayern de Munique, o Lee acabou marcando os 2 gols do Mainz, o Sané foi descontar no finalzinho, mas esse é um jogo ruim do Bayern de Munique, né? Sem controle do adversário, o Mainz chegou com muito perigo em várias oportunidades, 3 chances claras, os contra-ataques ali, 31% de bola, mas os contra-ataques funcionando bem. Esse 3-4-2-1, né, que o Mainz fez, é ótimo, né, para essa questão de transição, né? Tipo, jogos de transição dos 3 zagueiros tendem a funcionar melhor. Não é à toa que o Conte gosta tanto desse esquema. E assim, é uma atuação, né? O Thomas Miller tem sido usado de centroavante, acho que o Harry Kane deve estar machucado, né? Então é uma situação complicada, né? Porque com o Harry Kane fora, o Miller tem que voltar para a função que ele fazia lá na Copa de 2010, 2014, né? Agora não vou lembrar, né? Acho que sim, 2014 ele ainda jogava um pouco de centroavante, né? Que em 2010 ainda tinha o Klose, né? E aí ele jogava um pouquinho mais de 10, né? Mas eu me lembro que ele fazia muito essa função mais avançada do ataque. Mas de qualquer maneira, 2-1 é um Bayern de Munique que agora vai começar a sentir um pouco mais de pressão. E aí é mais pressão pro Kompany, que é um técnico inexperiente, tem lidado com tudo isso, né? O Mönchengladbach fez uma grande atuação, e 4-1 com a assinatura dele, Alessandro Plea, né? Esse é um jogador muito bom, o Alessandro Plea, né? Tipo, ele é um cara muito acima da média, mas a questão é, né? Tipo, nunca sai desse time do Mönchengladbach, né? A gente pode ver aqui, ó, a atuação dele. É um jogador de muita qualidade, ele tem boa finalização, chega muito bem ao ataque, e nas 2 chances que teve conseguiu marcar esses 2 gols, jogou muito bem, uma baita vitória de 4-1 do Mönchengladbach contra o Kiel. A gente teve Augsburg e Leverkusen, o Leverkusen parece estar começando a fazer ajustes na defesa, foi um jogo que eles jogaram melhor nesse aspecto e conseguiram uma vitória com os gols do Terrier e, é claro, do Wirtz, que o Wirtz que é um jogador fora de série. É aquele negócio, né? Quanto tempo o Leverkusen ainda consegue segurar esse moleque chamado Florian Wirtz? Porque ele é bola, né? Joga muito. E a gente teve o Werder Bremen ganhando do São Paulo 2-0, né? O Dux e o Kohl acabaram marcando os gols do Werder Bremen. É aquele jogo, né? Não aproveita suas chances, gol, né? Quem não faz, leva. E no final ali, o Bremen conseguiu levar vantagem. As 2 chances claras, menos posse, menos finalizações, mas mais eficiência. Isso que importa no futebol, né? Posse é para filósofos, o que importa é o que você faz com a bola. E assim, o Stuttgart vive grande momento, mais uma vitória. E assim, é aquele jogo que até o Heidenheim consegue um empate. Tem jogado bem até agora nessa temporada, mas fato é que o time do Hoeneß acabou superando e conseguindo crescer com o passar do jogo. E assim, quando chegava o ataque, olha, muita pressão, muito volume. Não controla também as ações, mas a gente tem que lembrar, né? O Stuttgart não tá no Bayern, que é um elenco que é feito para controlar e dominar as partidas. E assim, né? O Dortmund perdeu pontos contra o Hoffenheim, que não faz boa temporada, né? O gol do Giovanni Reina, mas ali no finalzinho a gente teve o Larsen conseguindo o gol de empate. Eu já falei aqui, né? O Dortmund não tem um elenco de grandes estrelas, né? O Hermekan, seu zagueiro, quer dizer, do time, nessa altura do campeonato é terrível. É bom que o ADM parece estar voltando, mas assim, é um time que a gente olha aqui, né? Tipo, não é aquele elenco que empolga, né? É um elenco bem abaixo do que esse time já conseguiu produzir nos últimos anos, né? Parece que o time tá perdendo até
aquela manha e a malícia de contratar ótimos jovens atletas ao redor do mundo, porque sempre descobriram alguém. Foi o Haaland, foi o Jadon Sancho, foi tantos outros jogadores, o Aubameyang, o próprio Robert Lewandowski, o Ousmane Dembélé. Não tá revelando mais ninguém assim, o Dortmund, gente. É um negócio que chama muita atenção. E assim, a gente teve o jogo aí do Leipzig contra o Frankfurt e mesmo sem o Xavi Simons, uma boa vitória, né? E assim, tentando um esquema diferente, então o Nusa vai ter que virar ala mesmo aí enquanto os lesionados não se recuperam, mas é uma bela vitória. E assim, né, o Omar Marmoush, né, é um jogador muito acima da média, ele criou muitas chances nessa partida, né? Ele é um atacante muito dinâmico, né, porque ele consegue finalizar bem, teve uma finalização na trave, bons passes, né? Eu acho um cara muito bom, o Omar Marmoush, é realmente impressionante. É difícil acreditar que tudo isso que o Marmoush passa na temporada, todo esse nível de futebol, seja apenas uma questão de momento. Ele é um jogador que realmente impressiona até agora, mas não conseguiu evitar ali a derrota do Frankfurt. Voltando aqui, tô meio levantando, subindo. Essa é a classificação do campeonato alemão. A gente teve e a disputa pela liderança, a gente tem o Bayern de Munique, né, com 33 pontos, o Leverkusen tem 29, né, pensar que aquele início, muitos empates, até evitando algumas derrotas, né, a defesa ainda é um problema, 20 gols sofridos em 14 jogos, mas ela vem melhor, né, são 4 vitórias consecutivas, né, 2-0 contra o Augsburg, 2-1 contra o São Paulo, 2-1 contra o Union Berlim, aí a gente teve o 5-2, a gente para somar, ainda são 4 gols sofridos nos jogos, mas é aquele negócio, o ataque vem compensando essa questão. O Frankfurt já são 2 jogos ali, empatou com o Augsburg e agora essa derrota para o RB Leipzig, não é incomum, Leipzig é um bom time, mas é aquele negócio, né? Poderia ter sido evitado e 27 pontos para cada. Estão a 6 do Bayern, quer dizer que não estão longe ainda, ainda tem tempo para tirar essa vantagem. E aí vai ser muito posto à prova essa questão do Kompany, né? Sem o efeito novidade, né? Porque já apresentou as credenciais dele, mas assim, já dá para sentir que os times já estão se preparando melhor para enfrentar esse Bayern de Munique, né? Não é à toa que, por exemplo, né, teve um empate, né, também contra o Borussia Dortmund. O jogo contra o Heidenheim não foi tão fácil assim. Então, o Bayern de Munique é um time que, assim, tem obviamente o melhor elenco, mas a questão do técnico vai se provar, obviamente, um fator com o passar da temporada. Vamos ver se ele tá pronto. Óbvio que a gente tem que falar, tipo, olha lá o Stuttgart se recuperando, né? Antes estava com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, agora são 6 vitórias e 5 empates, né? Uma boa sequência nos últimos 4 jogos. O Mainz também faz uma grande sequência, são 22 pontos no campeonato, tá jogando bem. O Dortmund é uma das grandes decepções, 3 empates seguidos. E assim, o Wolfsburg encerrou uma ótima sequência, né? Tipo, o time do Hasenhüttl parecia estar se encaixando. O Mönchengladbach tentando sair lá de trás, o Hoffenheim evitando o rebaixamento, pelo menos parou de perder tanto como no início da campanha. E a gente tem times aqui que se destacam negativamente, principalmente Kiel e Bochum. O Heidenheim começou tão bem, muitas derrotas, mas muitas derrotas mesmo, né? Então, é assim, eu acho que dentro dos times que obviamente sobem da segunda divisão, é Heidenheim e o São Paulo, mas eu acho que o Heidenheim joga até melhor. Mas de qualquer jeito, é um momento bem ruim para eles. E assim, artilharia do campeonato, só para colocar aqui, ainda acredito ser de Harry Kane. Aqui, a artilharia do Harry Kane, né? Só para confirmar aqui, 14 gols para Harry Kane, 13 para o Omar Marmoush, o Jonathan Burkhardt está com 10 gols, Tim Kladenstein 9, Jamal Musiala 8, o Ekitike 7, Edemir Demirovic 7, né? Alguns outros destaques, Luiz Openda e Guirassy tem 6 gols cada um, o Olise tem 5, então assim, tem o Bonifati tem 6, né? O Jonas Wind 6 também. As assistências, a gente tem na liderança da liga o Omar Marmoush, 7 assistências, 7 para o Vincenzo Grifo, 6 para o Dukes, o Harry Kane tem 5, o Xhaka tem 5, o Wirtz tem 4, o Olise 4, o Kimmich 3, ADM 3, apesar de ter jogado pouco, né? Então, o destaque da liga para mim ainda continua sendo o Omar Marmoush, né? Até porque os gols marcados dele, ó, 7.12 gols esperados para 13 gols contra 10.09, que também é bom pro Kane, mas é insano o que o Marmoush está fazendo até agora. E é claro, vamos colocar aqui na próxima rodada, né, da Bundesliga, a gente tem Bayern e Leipzig, é um jogo muito importante, e Frankfurt Mainz, Kiel e Augsburg, o Union Berlin e o Bremen, o Hoffenheim e o Mönchengladbach, o Stuttgart contra o São Paulo, a gente tem o Leverkusen contra o Freiburg, Bochum contra o Heidenheim, encerrando a rodada Wolfsburg e Dortmund. Então é ver o que acontece. Dia 20 presumo ser já na segunda-feira, e na sexta-feira, quer dizer, o jogo entre Bayern e Leipzig promete. Então
Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Perdoe se o corte aí do vídeo não ficou muito lógico, mas eu tive que interromper aqui a gravação por um momentinho e tive preguiça de começar tudo do zero, né? E desculpa também se a cor da câmera tá oscilando, mas é aquele negócio, a correção de cor aqui não é das mais fáceis. Então, por esse vídeo é isso, gente. Até a próxima.